Ó, olha quem tá aí. Olá, Oi, boa noite, Monique. boa noite. Tudo bem? Tudo bom, você? Você me escuta bem? Sim, e você? Perfeitamente. E aí, tá preparada para um bate-papo sobre sincronização de cio de leitoas? Vamos lá. Então vamos lá. É, Primeiramente, boa noite, né? Falei boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu queria pedir para todo mundo também que está aqui com a gente, caso tenha alguma pergunta, manda no chat, manda no durante, no final, que aí depois a gente reúne e apresenta as perguntas para Monique, né? Então, Monique, primeiramente eu queria te agradecer pela sua participação e antes da gente realmente começar de fato, eu queria que você se apresentasse para a gente, para quem ainda não te conhece. Certo. Eu que agradeço o convite do pessoal do Suinocast. Então, eu sou Monique, eu sou veterinária, sou formada pela Federal de Pelotas. Eu fiz meu mestrado no setor de suínos. Então, durante meu mestrado, a gente trabalhou com esse projeto de sincronização do ciclo letal das leitoas, utilizando os dispositivos intravaginais. E agora eu estou no doutorado também no setor suínos, mas não trabalho mais com a parte de sincronização do ciclo de leitoas, eu trabalho mais com a parte de macho agora. Trabalho com controle de qualidade de doses inseminantes, mas ainda consigo falar um pouquinho sobre as leitoas. Ah, que bom, Monique. Só para contextualizar para o pessoal, né? Hoje a gente vai conversar então sobre, como a Monique falou, o artigo que ela publicou durante o mestrado dela, né? Exato. E o título dele é o Desempenho Reprodutivo e Dinâmica Folicular de Leitoas Submetidas à Sincronização de cio utilizando progestágenos. E esse artigo ele foi publicado numa revista bem reconhecida na área de reprodução, né? Na Theriogenology, Sério. e é bem recente agora, de setembro do ano passado. Então, vamos lá, Monique. Eu queria perguntar para você como surgiu essa ideia, porque a gente até escuta bastante sobre progestágenos, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer da live, o que vocês utilizaram, as ferramentas, mas como que surgiu a ideia de estudar o efeito dos progestágenos na sincronização? Isso surgiu na época que eu estava na graduação, mas não foi comigo, eu ainda era uma graduanda, iniciação científica. E o grupo de pesquisa ao qual eu fazia parte, que é o Reprofel, lá da Federal de Pelotas, eles trabalhavam bastante com essa parte de sincronização do cio de fêmeas, era no grupo de reprodução geral, e a gente fazia os dispositivos, principalmente, esses dispositivos com progestágeno, principalmente para fazer a sincronização das ovelhas. E então a gente já Hum, tinha esse princípio de tecnologia, a gente já conhecia o dispositivo e o progestágeno, que no caso não é progesterona em si, é um análogo, que é o MAP, e a gente já conhecia, já trabalhava e funcionava super bem, é bem utilizado para ovinos, principalmente. E foi quando surgiu essa parceria entre o setor de suínos e o Repropel, porque seria muito aplicável conseguir transferir essa tecnologia para a parte de suinocultura, porque na parte de suinocultura não tem dispositivo intravaginal com progestagem, não tem nenhum dispositivo intravaginal, na verdade. E seria muito útil, porque com essa questão da sincronização, agora crescente a transição para manejo em banda, que facilita bastante o manejo, com o surgimento da IATF, tudo isso para a suinocultura demandou que se investisse nessas tecnologias para conseguir sincronizar o ciclo estral de uma forma efetiva e muito mais prática. E aí o professor Rafael Guim, do setor de suínos, na época ele era doutorando ainda, hoje ele é professor ali da URGS, e ele teve essa ideia de fazer essa parceria para tentar transpor essa tecnologia. Então vamos testar, porque o que a gente tem na suinocultura hoje não é tão prático, é por via oral, que no caso é o Trandojet, a gente vai discutir mais para frente, e tem a questão do custo, e quem sabe se a gente consegue trabalhar com esse dispositivo para ficar muito mais fácil o manejo com as fêmeas, e com um análogo da progesterona para tornar mais barato essa tecnologia também. E então, quem sabe, vamos testar e vamos tentar transpor essa tecnologia. Então, ele teve essa ideia e no final do doutorado dele ele rodou alguns experimentos com essa metodologia, utilizando o dispositivo, mas para determinar a dose e tudo mais. E aí, quando eu me formei e entrei no mestrado, já estava ali engatilhado e precisava de mais estudos, porque eles já tinham, né, em parceria, definido as doses do progestágeno. O dispositivo a gente tinha, porque era o que a gente fazia, principalmente para ovinos, a gente só precisava adaptar e descobrir a dose para suínos, no caso, e a gente
fez trabalhos em parceria para porcas e para leitoa, no caso foi o foco. E quando eu entrei no mestrado, a gente tinha esse projeto e a gente precisava verificar. Agora, a gente sabe a dose, então a gente fez uma continuação do trabalho do professor Huguin, e a gente precisava determinar, tá, e agora, como é que funciona? A gente precisa fazer essa repetição, a gente precisa ver qual é o momento do ciclo ideal para começar, né, esse protocolo, qual que é o resultado que a gente tem, porque o dispositivo era novo na suinocultura. E o progestágeno também ainda era novo, havia, né, que a gente estava aplicando, porque esse hormônio que a gente testou, o MAP, ele já tinha sido há muitos anos atrás, ele já tinha sido testado para suínos, mas por via oral. Então, a gente estava testando uma coisa totalmente diferente. E a gente precisava desafiar os momentos do ciclo, verificar como que a gente estava, como que o protocolo podia ser estabelecido. E aí surgiu essa questão do meu mestrado, a gente engatilhou esse projeto e no final a gente conseguiu fazer 2 experimentos com esse projeto para a gente chegar a uma resposta para tentar desenvolver esse dispositivo intravaginal para suínos. Então, surgiu dessa época, né? Então, na época eu era estagiária e fazia lá os dispositivos para as ovelhas, fazia para os suínos também, quando tinha essa demanda para o setor de suínos, quando começou a parceria, a gente tem que produzir dispositivo para as porcas, para as leitoas. Então, eu, indiretamente, eu era estagiária e estava ali trabalhando, fazendo os dispositivos e lavando as coisas. E aí, quando chegou no meu mestrado, vamos continuar isso daí, só que de uma forma um pouquinho mais aplicada. Elaborar. E aí foi isso, exato. Ah, mas que legal, eu acho muito interessante ver quando um projeto ele começa até relativamente pequeno, ele vai ganhando proporção, você vai identificando a importância disso, né, para todo um sistema, e aí gera vários frutos, né, vários artigos, vários mestrados. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, você falou então dos dispositivos que têm essas limitações, né, para suíno, e que até então não tinha sido pesquisado, teve algumas tentativas, né, e aí você foi uma das pioneiras, então, que desbravou esse universo do uso de dispositivo intravaginal para sincronização de leitoas. E eu achei interessante também no artigo, Monique, que vocês até comentam, né, dessa limitação do uso dos progestágenos, né? E foi comentando com a eficiência é boa, mas tem alguns pontos negativos. Você pode comentar um pouco disso? Dos usos de progestágeno, que principalmente esse oral, que ele tem uma via que às vezes não é tão interessante. Queria que você comentasse um pouquinho dessas limitações. A questão no caso do progestágeno disponível que tem hoje na suinocultura por via oral, a grande tem várias limitações, né? Você tenta contornar, mas no final você acaba vendo que essas limitações realmente têm algum impacto, e por isso vem a questão do dispositivo para tentar ajudar. Mas a gente pode começar comentando sobre o custo, acho que é o que mais impacta em tudo. O Alterenogel, a gente pode falar, que é o nome comercial e é o único disponível que tem. Ele tem um custo muito alto, porque você precisa dar por via oral todos os dias uma dose, e isso vai ser no mínimo por 14 dias, então você tem que multiplicar o custo de uma dose por 14, por cada fêmea que você vai fazer o protocolo, e o custo não é tão alto assim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ok, você estava rindo. Eu vou para ver de novo uma cara estranha. E aí o custo ele acaba sendo alto, principalmente se você vai pensar que você quer sincronizar várias fêmeas, principalmente num caso de manejo em banda, você está entrando num sistema de bandas e você vai fazer a transição, você tem um monte de fêmea para realocar, então o custo acaba sendo alto. Além do custo, tem a questão do manejo. Todo dia o funcionário vai ter que ir lá e aplicar aquela dose para aquelas determinadas fêmeas, e ele não pode falhar, porque você não pode simplesmente dar o hormônio hoje, amanhã não dou mais. Você tem que manter os níveis de progesterona ou do análogo que você está usando, no caso, o Altenerogest ou do MAP, você tem que manter esses níveis altos para poder realmente fazer o bloqueio do ciclo e essa fêmea não ciclar na sequência, enquanto o tratamento está ocorrendo. Então, tem um manejo que você tem que fazer todo dia. Isso é bem trabalhoso para os funcionários. Se a gente conversa com os funcionários na granja, eles têm que fazer esse manejo. É mais uma ação que eles têm que fazer. E também tem a questão de você não ter a segurança que você está dando aquela dose. Porque você pode dar por via oral, muitas vezes eles colocam na ração para dar, e às vezes tem fêmea que não vai comer, e aí às vezes ela pode comer, ingere uma subdose, às vezes cai no piso. Tem um aplicador oral que facilita, quando é um
um volume alto um número alto de fêmeas para poder fazer aplicação diariamente, a própria empresa disponibiliza esse aplicador por via oral, mas muitas vezes você não sabe se a fêmea está engolindo toda a dose que tem, óbvio que eles dão uma dose de segurança, mas tem toda essa questão do manejo, e aí se a granja está trabalhando numa fase das fêmeas ou num sistema que é em baia, as fêmeas estão, né, nesse sistema de baia, você tem que assegurar que cada uma vai ingerir sua dose, você coloca na ração, cada uma vai ter que ter a sua porção, isso é totalmente inviável, e acaba que uma fêmea pode ingerir, outra não ingere, pode saltar nesses dias que eu falei, são 14 dias de tratamento, nunca teve um tratamento tão longo assim na suinocultura, e então você tem que ficar se assegurando que isso está acontecendo, porque se isso não acontecer de forma adequada, o tratamento não está sendo feito, você pode ter ocorrência de cistos, você pode não conseguir sua taxa de fêmeas em cio quando você acabar o tratamento, que é o que você deseja, né, sincronizar todo mundo, ou a maioria delas. Então, tem essas questões, e eu acho que o que pega mais ainda é o custo, porque manejo, o pessoal vai tentando lidar, vai tentando contornar com essas limitações, mas se você consegue desenvolver uma tecnologia que baixa um pouco o custo, porque é um análogo da progesterona, você não tem que estar ali todo dia com aquele hormônio. Simplesmente eu coloco hoje, daqui a 14 dias eu tiro. Então, eu tenho um custo por um tratamento inteiro, só início e depois tem esse final do tratamento. Não é todo dia que eu tenho que estar arcando com aquele custo. E se você consegue fazer esse manejo de forma muito mais prática, é o que a gente precisa, né? É o que os funcionários precisam para poder ter uma rotina melhor, poder focar em outros pontos da rotina que são muito mais importantes do que ficar ali medicando animal com hormônio todo dia ali por via oral e gastando um dinheiro considerável, porque não é barato. É hormônio, a gente sabe, a tecnologia que é investida para poder, né, ter esses hormônios nessa forma. Você está dando por via oral, então a tecnologia para você conseguir dar essa apresentação e deixar ali o análogo da progesterona ainda ativo no trato, é uma tecnologia alta, por isso que o custo do hormônio acaba sendo alto também. E aí a gente pensa num dispositivo para facilitar esse manejo, então só coloca o dispositivo, depois de tantos dias você tira o dispositivo, e usando um análogo da progesterona, que é barato, no caso o MAP é mais barato que o Alterenogest, e vai tendo essa liberação ao longo desses dias, e você consegue baratear e facilitar o manejo, assim, numa escala muito, muito alta. Maravilha. E assim, agora a gente falou um pouquinho das desvantagens, e no próprio artigo também vocês comentam das vantagens, né? Que você até já falou um pouquinho dos manejos de banda, e como que você acha que assim, para esse tipo de manejo, como que esse tipo de abordagem de sincronização com análogos da progesterona pode contribuir para essas granjas que adotam esse sistema? Vai contribuir nessa questão que a gente comentou, né, de manejo, porque se você está querendo fazer a transição para o manejo em banda ela é trabalhosa, mas você tem o foco no final de reduzir teu trabalho ou concentrar melhor teu trabalho. Então a transição já é trabalhosa. Então se você consegue fazer a transição de uma forma melhor, mais prática, então você só vai pensar também nos dias de inserção, no dia de retirada, a transição já fica mais tranquila, você já está realmente dentro do manejo em banda, você já está concentrando as tarefas do manejo em banda. Porque senão você tem que ficar ali todo dia com o hormônio por via oral, é um trabalho enorme que você está tendo para depois colher os frutos do manejo em banda, que é concentrar o serviço. Exato. E a questão do custo também. Acho que é o que mais pega a questão do custo, porque durante a fase de transição vai ter um número alto de fêmeas para poder mexer, para poder sincronizar. E, obviamente, depois você está sempre dependendo do hormônio, seja o Alterenogest, seja o dispositivo com o MAP, você está sempre dependendo, porque sempre alguma fêmea vai cair fora do grupo. Sempre. Você vai precisar acertar as leitoas que estão chegando para o manejo em banda também, e vai ter que acertar as fêmeas que estão ali no meio do sistema que não entraram em cio no momento que deveria. Então, ela vai desajustar sua banda e você vai ter que ajustar. Então, você é dependente do hormônio. E aí você poderia ser melhor se você pudesse escolher se você quer gastar menos, se você quer ter um manejo melhor. Então, a gente acaba ficando escravo de só um tipo de hormônio, só um tipo de apresentação, só um tipo de via. E é sempre bom você ter essas alternativas, você pode escolher.
Até porque o dispositivo intravaginal também tem suas desvantagens, a tecnologia não está finalizada ainda. Então, Uhum. se o suinocultor pode escolher, e aí ele vai avaliar custo-benefício, isso é o que o mercado quer, né? Ter a opção de escolha. E por enquanto a gente não tem. Enquanto a gente só tem um produto e um manejo. Uhum. Não, e agora falaram mais especificamente da metodologia que vocês utilizaram, né? Vocês dividiram o artigo em dois diferentes experimentos, e você já até comentou um pouquinho, né, que era uma das ideias justamente desenvolver essa tecnologia de quando seria o melhor momento para inserir esse dispositivo, ou então, se é preciso, você renovar trocar esse dispositivo, né? E então, só para contextualizar, o objetivo geral do trabalho foi justamente esse, então, comparar esse dispositivo intravaginal com essa outra alternativa com progestágeno análogo que a gente já tem? Foi isso mesmo? Esse foi o objetivo primário, porque os poucos trabalhos, as poucas informações que tinham, que às vezes não eram artigos robustos, às vezes eram resumos com N não tão robusto assim, eles não tinham essa comparação. Então, você só comparava o que você tem do campo da autoenergética, o que você tem de artigos, né, na literatura, com o que você tem em um outro trabalho, em uma outra situação, com o MAP agora. E então esse foi o primeiro trabalho comparando, então a gente conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo. Então, um grupo com autoenergética, um grupo com o dispositivo intravaginal, e a gente conseguiu verificar como que eles realmente andavam e conseguir comparar de fato, né? Então, esse foi o objetivo principal, a gente saber o que tem comercialmente e como que isso se comporta frente à nossa inovação, frente a essa nova tecnologia. E ainda a gente tinha dúvida, além disso, né, de comparar os dois no mesmo momento, as mesmas situações, como um experimento pede, a gente ainda tinha dúvida do momento do ciclo, porque quando a gente fez experimentos para determinar a dose, né, que são os primeiros experimentos que a gente faz, determinar a dosagem, né, do hormônio, a gente teve esse resultado que não foi tão satisfatório assim, também nessa faixa de 70% das fêmeas entrando em cio ao fim do tratamento com o dispositivo, e a gente ficou se perguntando, será que é o momento do ciclo que a gente colocou? Isso pode influenciar? E pode, porque a gente sabe, né, que a fisiologia ali, alguns momentos do ciclo vão ser mais desafiadores para o protocolo do que outros. Então, nosso objetivo secundário foi comparar em relação a esse momento do ciclo. E um Uhum. objetivo final ainda, que a gente realizou o primeiro experimento desse artigo, e aí quando acabou esse primeiro experimento, a gente conseguiu ver qual era a relação realmente do momento, se influenciava ou não, e decidir qual seria o melhor momento, digamos assim. A gente ficou ainda com a dúvida de, tá, e esse resultado, ele ainda não está 100% satisfatório, por quê? Pode ser porque o dispositivo não está liberando o hormônio adequadamente? Pode ser, que o dispositivo é uma tecnologia nossa ainda que não é a tecnologia finalizada. Não é um dispositivo comercial como se tem para bovinos e como se tem para ovinos. Então, pode ser que esteja ocorrendo uma falha na liberação do hormônio? Pode ser. Então, será que tem que substituir esse dispositivo no meio do tratamento? Será que não está sendo liberado de forma padronizada? Que a gente não tem esse controle ainda. Por isso que a tecnologia não está finalizada. Quando a gente Uhum. conseguir finalizar, ter esse controle da liberação do progestágeno pelo dispositivo, acho que a gente vai estar praticamente quase finalizando essa tecnologia. E a dúvida era, será que então na metade do tratamento a gente pode substituir esse dispositivo, a gente pode conseguir manter melhor os níveis do progestágeno, bloquear melhor, e aí no final, quando tirar o dispositivo, mais fêmeas vão entrar em cio e a gente vai conseguir manter os resultados reprodutivos satisfatórios. Então, a gente fala de taxa de parto, a gente fala de nascidos. Será que é isso que está influenciando? Vamos então testar agora. A gente Uhum. então, decidiu um momento, agora é a hora de decidir se tem que usar 2 dispositivos por fêmea ou não. E aí a gente resolveu testar e no final a gente teve o mesmo resultado. Então, nos 3 experimentos utilizando essa tecnologia, o primeiro experimento que o Guim fez com a dosagem, a gente teve essa média ali de 70%, 70%, 75% das fêmeas entrando em cio após o final do tratamento. Uhum. No primeiro experimento desse projeto agora, desse artigo, mesma taxa. No terceiro experimento, substituindo o dispositivo na metade do tratamento, mesma taxa. Então, a gente acaba confirmando as respostas e vendo onde é que está o ponto fraco da tecnologia que ainda não foi finalizada, não está ainda desenvolvida.
A gente está desenvolvendo e a gente precisa ainda ir passo por passo, como toda tecnologia que vai surgindo, ela não surge do dia para a noite, tem vários estudos por trás. Quando o dispositivo intravaginal for lançado no mercado, vocês vão saber que tem vários estudos por trás, vários artigos como esse por trás. E o legal é isso, que tudo isso que você falou está muito bem explicado no artigo, né? Que você dividiu essa parte do experimento 1, justamente para ver em qual momento do ciclo que vocês colocariam esse implante. No experimento 2, substituindo esse implante após 7 dias, né? E igual você falou, é a soma desses resultados que no final que vai chegar esse produto. E você ainda falou também da concentração, né? Que foi o teste do primeiro experimento. Aí até a gente recebeu uma pergunta aqui da Gisele Moro, perguntando se você lembra qual que era essa dose de P4 do implante e por quantos dias que ele foi utilizado. Ok, a gente não utilizou P4, a gente utilizou o análogo mesmo da progesterona, o MAP, medroxiprogesterona, e no caso, vocês podem ver no artigo, a gente estava trabalhando com 400 miligramas nos 2 experimentos desse artigo, e aí o artigo anterior com essa dose-resposta, essa avaliação de dose-resposta que o professor Huguin fez, ele testou, né, doses intermediárias, 400 miligramas e doses superiores. Isso também foi feito para porcas, para fêmeas desmamadas, também para conseguir verificar a dosagem e tudo mais. E então, nesse a gente trabalhou porque a gente teve melhores resultados de sincronização do ciclo estral e melhor controle da ocorrência de cistos com essa dose de 400 miligramas. E a gente manteve durante 14 dias. Tem essa diferença entre os protocolos que se aplica para progestágeno, basicamente autoanalgésico, é o que se tem para suínos, na Europa, e o que a gente pratica aqui na América do Sul. Tem uma diferença se vai ser por 14 dias ou 18 dias, dependendo da concentração do autoanalgésico que você usa. Como a gente estava usando aqui o autoanalgésico para o Brasil, a gente utilizou por 14 dias, tanto para o autoanalgésico quanto o dispositivo intravaginal. E eu vi ali que ela fez a pergunta se eu diagnostiquei qual era a fase do ciclo. Sim, então a gente sabia, né, que quais fêmeas estavam no dia 5 do ciclo estral e quais fêmeas estavam no dia 10. E quando a gente fez o experimento, o professor Huguin fez o experimento de dose, né, para determinar a dose, ele já tinha testado no dia 12. Então a gente tem ali 3 momentos do ciclo estral que a gente já avaliou para verificar se poderia influenciar ou não. E então era feito tração nessas fêmeas praticamente todos os dias. Dia sim, dia não, a gente estava fazendo para conseguir conciliar, né, todos os animais para fazer ultrassom num dia só. E então eu tinha dinâmica folicular dessas fêmeas desde o começo, eu acompanhava o diagnóstico do éster dessas fêmeas quando elas estavam na baia, quando elas subiam, eu acompanhava essas fêmeas, sabia o peso delas, sabia a idade, sabia tudo, e sabia que essas fêmeas essas estão no dia 5, essas estão no dia 10, e tanto para o controle, quanto para o tranogeste, quanto para o grupo com o dispositivo intravaginal com o MAP. Então, a gente sabia realmente em que momento do ciclo elas estavam, justamente por ser um experimento para a gente poder controlar e saber. Obviamente que na prática você não vai ficar falando, não, essa aqui tem que começar no dia 5, mas a gente tem uma noção de qual que é a fase. Quem está no dia 5 está numa fase inicial, quem está no dia 10 já está numa fase mais próxima ali, do dia 10, do dia 12 já está numa fase mais próxima ali da luteólise. Então, como é que fica? Quem está no dia 10 e começou o tratamento no dia 10, ficou ali mais 14 dias, então a gente prolongou bastante esse ciclo estral. Quem começou no dia 5 teve um ciclo estral praticamente normal, porque eu tirava um dispositivo com 18, 19 dias. Então, é um ciclo normal. Então, a gente conseguiu verificar o que estava desafiando, o que influenciava, o que não influenciava, e a gente conseguiu montar um pouco desse quebra-cabeça e verificar, né, se é isso que está me influenciando ou não. Então, a gente tem uma resposta sobre a fase do ciclo, sobre a dosagem, e agora sobre a substituição no meio do tratamento, e agora a gente precisa de mais respostas, mais investigações sobre o dispositivo, a tecnologia em si, né? A qualidade do dispositivo e como que é a liberação do MAP nesse dispositivo. Maravilha. Eu vou ler aqui o comentário. Isso, inclusive ela agradeceu e falou que esse tipo de estudo é super importante e tem muito para contribuir com a suinocultura. E eu tenho uma pergunta, Monique, que no próprio artigo vocês comentam, né, que foi feita a mensuração do tamanho do folículo e também do número de folículos persistentes, e eu queria que você comentasse por que é importante você fazer esse acompanhamento e esses estudos com tamanho de folículo e persistência em fêmeas. E os seus tratamentos, eles alteraram essas variáveis de folículo?
Sim, essa parte da dinâmica folicular é fundamental para a parte experimental, porque, foi o que eu te falei, também alguns outros trabalhos fazem com N menor e não avaliam a dinâmica folicular, então você só tem a resposta, você só tem o final e você não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Então, quando a gente fez esse trabalho e estava ali com ultrassom, a gente passava a maior parte do experimento passando ultrassom e avaliando essas fêmeas, porque a gente queria saber o que estava acontecendo, a gente queria saber quem tinha cisto, quem não tinha, quem não entrou em cio com o dispositivo intravaginal. Não entrou em cio porque não tinha folículo. Então, o que está acontecendo com o dispositivo? O que o MAP fez no eixo dessa fêmea que não teve crescimento folicular quando acabou o tratamento? E era o que se esperava ter crescimento folicular. Ou as fêmeas não entravam em cio porque tinham cistos, e esses cistos estavam liberando progesterona e impediam que essas fêmeas entrassem em cio. Então, a gente conseguia avaliar isso e, então, a dinâmica folicular é fundamental. Você consegue realmente verificar o que está acontecendo durante o processo, durante o tratamento, após o final do tratamento e conseguir associar a resposta. Não entrou em cio? É anéstro. É anéstro por quê? Porque não teve desenvolvimento folicular e aí eu consigo pensar, tá, então o dispositivo está tendo algum problema no desenvolvimento, não está deixando ter o desenvolvimento folicular, ou é o contrário, não está em anéstro porque está com cisto. Então, o Uhum. dispositivo está levando a cisto, ou seja, está levando ao crescimento folicular exacerbado, ele não está controlando durante o tratamento. Então, a gente consegue ter essa noção quando se avalia a dinâmica folicular. Sem isso, não tem como. Então, é de extrema importância quando se trata de hormônio para qualquer espécie. Quando se trata de tratamento hormonal, fazer a avaliação da dinâmica, e aí, como você comentou, certíssimo, a gente avaliava os 3 maiores folículos e eu acabava quantificando do jeito que dava, porque a gente sabe que ultrassom não dá para quantificar, mas quando tinha cistos, eu conseguia determinar se era um ovário policístico ou se tinha um cisto só, se tinha cisto nos 2 ovários, porque isso também foi importante para a gente avaliar o controle, eu também avaliava todas as fêmeas do controle, em relação à dinâmica folicular, e aí eu conseguia ter uma noção de qual é a ocorrência de cistos nessas fêmeas, ou seja, sem hormônio nenhum, o que a gente espera, o que é natural. Com altronologeste a mesma coisa, e a gente conseguia avaliar se é normal, porque às vezes um cisto, ok, as fêmeas do controle também elas tinham um cisto. As que tinham cisto, elas tinham um cisto. Mas aí nos tratamentos, principalmente quando a gente fala do dispositivo, ali iniciando no dia 10, que era o mais desafiador para segurar ali o crescimento folicular, daí já tinha vários policísticos, tinha mais de 3 cistos no mesmo ovário, e no caso a situação ocorria no ovário contralateral. Então, você já consegue determinar o que está acontecendo ali, qual que é o problema que esse dispositivo tá ali causando e por que, que a gente não está conseguindo subir dessa taxa de entrada em cio, de expressão de estro, mas a gente não consegue subir para 80, a gente consegue subir para 85, que é pelo menos o mínimo que a gente espera, que é o que se consegue naturalmente, e com altranogeste se consegue quase 100%, né, de sincronização. Então, a gente quer atingir esse 100% ali do Alterenogest, mas a gente precisa prestar atenção nesses detalhes e saber o que está acontecendo no meio do caminho. Então, a dinâmica folicular, assim, é fundamental. E aí a gente mensurava, né, o diâmetro dos 3 maiores folículos dos ovários, para a gente conseguir fazer a dinâmica. E, no caso, quando tinha cisto, nas minhas observações, a gente conseguia fazer essa relação, que a maioria dos casos eram ovários policísticos, e aí eu tentava quantificar pelo menos, né, como eu falei, não dá para contar, mas pelo menos Uhum. tanto para poder dar um quadro, ovário policístico ou não, e aí conseguir fazer essa relação com o tratamento. Não, maravilha, muito obrigado, Monique. E assim, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Eu queria finalizar com uma última pergunta. E é uma pergunta assim, bem fora da caixa mesmo. Eu queria que, assim, você focou, né, no seu mestrado nessa parte nessa direção de sincronização. E assim, como que você imagina esse cenário de sincronização de fêmeas suínas para daqui, sei lá, 15, 30, 50 anos? Você acredita que vai ser um produto em pó que você coloca numa ração, que vai ser um adesivo que você coloca na pele do suíno, um comprimido? E só lembrando que para a imaginação a gente não tem limite. Eu ainda posso, não é porque foi o meu trabalho de mestrado nem nada, mas pensando no histórico que se tem de desenvolvimento de dispositivos para liberação de progestágeno ou de qualquer outro hormônio, né? Quando a gente fala de sincronização do ciclo estral, principalmente outras espécies bovinas, a gente não fala só de progesterona, a gente fala de outros tipos de hormônio também.
E nesse histórico de bovinos, de ovinos, que é o que mais se tem, o carro-chefe é o dispositivo intravaginal. É o que mais dá certo e você não tem ainda os contras quando o dispositivo está bem estabelecido, a tecnologia está funcionando certinho. Você tem aí o CIDR, você consegue comprar e consegue usar e funciona para todas as categorias, funciona para vaca, funciona para novilhas, funciona para as ovelhas, tem dispositivo só para ovelha, um CIDR menorzinho, e funciona super bem e os produtores conseguem trabalhar super bem, os veterinários também. Então, eu não consigo imaginar que vão tentar desenvolver um outro dispositivo, sendo que esse dispositivo, essa forma, essa via intravaginal, está funcionando super bem, ainda não para suínos, vamos aos poucos. Mas eu não consigo imaginar uma outra forma que você consiga controlar tão bem, porque no dispositivo intravaginal comercial você tem uma matriz polimérica que vai liberando o hormônio. Então, é muito mais fácil você fazer a liberação do hormônio assim, pela matriz, do que por uma apresentação por via oral. É muito mais desafiador você fazer isso. Às vezes você pode aumentar o custo, como eu falei, a tecnologia, para manter o composto ativo. E ali pela via intravaginal não tem tantas barreiras. Você só precisa ter esse dispositivo bem estabelecido, a tecnologia de liberação bem estabelecida. Então, eu não vejo, pensando no que a gente tem de evolução dos últimos 60 anos para bovinos e para ovinos, eu só vejo para suínos essa evolução. E vai precisar para IATF, um dia a IATF vai ser realidade, que também é uma outra tecnologia que está em desenvolvimento, e tudo que envolve hormônio precisa de bastante tempo para acertar o ponto. E a questão do manejo em banda, que já está estourando, então o futuro eu não consigo pensar em algo melhor do que o dispositivo, algo mais prático. E talvez tenha uma questão de custo, então por via oral vai ficar o mesmo custo, ou a gente consegue verificar uma via ou um outro implante, como se tem para bovinos também, implantes auriculares para liberação. Mas a gente precisa ver o custo da tecnologia e, por enquanto, o custo-benefício do dispositivo para qualquer espécie que está usufruindo dessa tecnologia está bem bom. Então, eu acho que vai se manter pelos próximos anos e a suinocultura, acho que ela não vai conseguir, ela não vai pular esse passo, ela não vai conseguir dar um passo tão grande que ela não deu ainda. Ela vai ter que passar pelo dispositivo. E assim como a bovinocultura passou e ainda está, sabe? Então, eu acho que o futuro é esse. Não é porque é meu projeto, mas é porque faz sentido, entendeu? Não, eu entendo, eu entendo. Assim, eu gostaria só de lembrar, né, que o produto nacional é um oferecimento da EveryPig, da MSD Saúde Animal. E eu gostaria, Monique, de te dar os parabéns pelo artigo. Eu sugiro que todo mundo leia. A gente vai compartilhar esse artigo depois nos nossos grupos de WhatsApp, que está na descrição da nossa bio. E aqui, assim, a gente resume muito, né, as discussões por conta do tempo, porém, igual eu falei, o artigo ele traz muitas informações muito importantes, com todos esses detalhes que a Monique falou, do tempo de inserção do dispositivo e com soluções muito práticas. Então, parabéns para você, Monique, para toda a sua equipe, né? E se você quiser fazer um comentário, algum comentário final? Sim, muito obrigada. Eu vou só fechar aqui. Eu vi que a Gisele ali, eu sei que a Gisele trabalhou nessa mesma linha na época do doutorado dela, ali lá na USP. Progesterona injetável, aí entra nessa pergunta que você me fez, agora por último, né? O que a gente pensa, se tem alternativas. É uma alternativa, é um pouquinho mais difícil, creio eu, na minha experiência, de controlar também a absorção e a dose e quanto tempo vai durar essa dose no organismo, e a gente acaba entrando no mesmo ciclo do alteronogeste. Então, também, fazer uma progesterona injetável longação. Tudo bem, então vai ser longação 14 dias? Como que vai ser, como que vai ter que ser essa tecnologia para poder dar? E quando a gente fala em injetável, eu também faço um paralelo com bovinos, que aí também veio quebrar um pouco esse ponto, que vem bastante da questão do bem-estar. Já está cada vez mais entrando nessa questão do bem-estar. E para bovinos, eles já estão batendo na tecla de medicamento, outros tipos de drogas, principalmente hormônios injetáveis, eles estão tentando fugir pelo manejo, por essa questão de ser mais também ser difícil controlar essa liberação também, tem que usar alongação e tem que entender o que está acontecendo, mas pela questão da aplicação. E quando a gente pensa num cenário de Europa e tudo isso, eles vão bater na questão do bem-estar.
de estar com essa questão de estar fazendo protocolos injetáveis, eles vão querer saber quantas doses vão ser, qual vai ser a duração do tratamento. Então, a gente vai ter essa limitação em relação aos produtos injetáveis, principalmente hormônios. Então, uma alternativa mas quando a gente quiser extrapolar um pouquinho para a Europa vai pegar um pouquinho nessa questão. Então, é melhor fazer por via intravaginal ou injetável. Daí eles vão ter que pensar vão ter que avaliar o grau de bem-estar, né, desses animais. Mas é uma alternativa, sim. E no passado também já foi testado para suínos. E por ter essa questão de não conseguir manter a dose, variação entre as doses e problemas desses com cistos, eles não desenvolveram tanto o protocolo injetável, mas pode ser que volte também e se consiga bons resultados com isso. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bastante proveitoso discutir, voltar nesse tema das leitoas. A gente gostou muito, muito obrigado, então, mais uma vez, Monique, e parabéns pelo artigo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Aí, só para transmitir as informações, você recebeu vários elogios aqui no chat, então, só para transmitir os elogios. Parabéns, Monique. E muito obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Boa noite e até o próximo Produto Nacional.